Gente, essa aula que eu intitulei Como Alavancar a Nossa Vida, né? Os insights, eu vou trazer alguns insights aqui para vocês, que são os insights que eu aprendi ao longo desses anos em alguns cursos, eu fiz alguns cursos também de PNL para entender, eu queria entender o que estava, na verdade, eu coloquei assim para mim, mas não é bem certo essa frase, mas eu vou falar para vocês como eu pensei. O que tem de errado comigo, que eu faço, e eu não tenho os resultados que as minhas colegas diretoras têm fazendo menos que eu. E aí eu comecei a pensar sobre isso, sobre o que que eu podia melhorar, né? O que que eu podia fazer de diferente. E aí eu busquei conhecimento, porque é o que me faltava para entender. Então eu fiz curso de PNL, algumas outras coisas para eu conseguir entender. E aí disso tudo veio o que eu trouxe aqui para vocês, né? Então assim, ó, gente, eu quero falar para vocês que muitas pessoas vêm, buscam aulas buscando essa motivação. E eu não tô aqui para te motivar. Se você quer ser motivado, eu não estou aqui para isso hoje, tá? Eu estou aqui para te incomodar, porque se eu não te incomodar, eu não te tiro do lugar, eu não te faço pensar, eu não te faço mudar alguma coisa. Então a minha proposta hoje é para te incomodar, causar alguma dorzinha, algum incômodo, alguma coisa assim que você pense, putz, eu preciso trabalhar isso. Então eu tô aqui para isso hoje, tá? Então abram seu coração, abram sua mente. E eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: quem fica parada não está parada, está ficando para trás, porque tudo na nossa vida está em movimento o tempo inteiro. O nosso planeta está em movimento o tempo inteiro. E se a gente para, na verdade tudo segue andando e a gente vai ficando para trás. Então a gente precisa evoluir, a gente precisa sim se abrir para a mudança, para o digital que está chegando cada vez com mais força. A gente precisa estar aberto para mudar, para sair da onde a gente está e ir para um lugar novo. E eu fiz uma análise, inclusive comentei no retiro da Neymara. É, eu quis crescer, quis formar muitas diretoras nesse ano, só que eu continuei fazendo o que eu estava fazendo há 2 anos atrás. E aí eu percebi que eu aí então estava ficando para trás, eu precisava evoluir. E aí eu entrei, né, agora no mês de julho, especialmente, recentemente, num processo já de mudança novamente, e eu comecei a ficar viciado em querer evoluir, viciado em querer mudar. Não tem melhor vício do que a gente mesmo, né? A nossa mudança pessoal. E é muito sobre isso. A nossa vida é sobre nós, não sobre os outros, quem faz parte dela. A gente precisa lembrar disso, que é a pessoa mais importante da nossa vida. Quando a gente pergunta, né, muitas vezes as mães falam o filho ou a filha, ou as outras pessoas falam, ai, meu pai, minha mãe, não sei. Gente, a pessoa mais importante da tua vida é você. Se você não estiver vivendo, não tem a tua vida mais. Então a gente precisa lembrar disso constantemente e precisamos buscar o nosso crescimento e a nossa mudança. Então, gente, quem era eu? Eu tinha muitos sonhos. Eu era uma pessoa que desejava ardentemente ter um negócio próprio lá em 2013, quando eu iniciei na Mary Kay. Só que eu não tinha um propósito muito definido. Então eu não sabia muito por que que eu queria as coisas, eu só queria. E talvez esse seja um ajuste que precise ser feito, né? Eu amava ajudar as pessoas, sempre gostei, mas eu sempre esperava alguma coisa em troca. Eu achava que para ter bons resultados eu precisava me matar de trabalhar, trabalhar muitas horas, cansar, estar exausto. Aí sim eu ia ter um carro cor-de-rosa, por exemplo. Eu era muito pessimista, eu sempre pensava no primeiro no lado ruim da coisa, no porquê que eu não conseguiria ou no porquê que não daria certo aquilo para mim. Então eu nunca estava aberto a aprender alguma coisa nova, porque quando eu ouvia um treinamento, a primeira coisa que eu pensava era: ah, mas isso aqui não vai dar certo para mim, ah, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não adianta eu fazer. Então eu nem tentava. Eu ouvia as pessoas, mas eu não aprendia, porque eu não ouvia ativamente para entender e aplicar. Eu ouvia por ouvir. Eu estava nos eventos como vocês estão agora, sem prestar atenção de fato no que estava sendo dito. Eu não estava dando bola, dando importância para o que estava sendo dito, porque às vezes aquilo que está sendo dito é uma resposta das tuas milhares de orações para Deus, e você não está dando bola para o que está sendo dito, e você não está ouvindo a resposta de Deus. E eu era essa pessoa. E apesar de eu querer fazer o bem, eu era muito rancoroso, eu me ofendia muito fácil com o que faziam de certa forma para mim. E muita gente hoje ainda é assim, ouve um não, já leva pro lado pessoal, né? E isso, de certa forma, é ser rancoroso, rancorosa, se ofender muito fácil. Várias coisinhas me incomodavam, me tiravam do sério. Eu fazia facilmente um probleminha virar um problemão. E a minha relação com Deus era bem limitada.
Eu achava que ter fé era acreditar em Deus, mas é muito maior que isso. Eu me vitimizava o tempo todo. Por que Deus? Por que Deus acontece comigo? Por que Deus eu não consigo ir? Por quê? Por quê? Toda hora eu ficava questionando Deus. E eu me criticava constantemente. Dificilmente eu me olhava no espelho para ver alguma coisa boa. Quantas de vocês se olham no espelho todos os dias e falam coisas maravilhosas sobre quem está aí? Quantas vezes vocês fazem isso? E isso precisa ser um hábito. Bom, o que que eu mudei principalmente? Eu me concentrei mais em mim, no que eu podia melhorar, ao invés do que os outros deveriam mudar. A gente está constantemente apontando para os outros o que eles têm que melhorar e a gente está esquecendo que nós precisamos fazer a nossa parte. Hoje eu dificilmente levo as coisas para o lado pessoal, dificilmente eu me ofendo. Eu aprecio muito a autoanálise para entender por que que eu estou sentindo determinadas coisas e de onde é que está vindo esses sentimentos. Eu aprofundei a minha relação comigo mesmo, com o meu poder interno e especialmente com Deus. Eu comecei, inclusive, gente, a entender. Eu até estava ontem conversando com as consultoras da Iraci, que é a minha diretora descendente, e eu falei para ela, quando eu entendi que o meu jeito de ser e o meu ser já estavam prontos para dar certo, eu parei de querer ser igual às outras pessoas. E eu comecei a ser eu mesmo. E isso ativou um poder que talvez vocês ainda não descobriram. E eu acho que eu ainda não descobri 100% do meu, mas eu chego lá. Então, assim, ao invés de me vitimizar, eu tento buscar um significado e um aprendizado no que acontece. Porque eu penso assim, gente, o que está acontecendo de ruim não é um, ai, por que, meu Deus, como eu fazia. Eu falo com Deus e pergunto, Deus, o que você quer me ensinar com isso que está acontecendo? O que que eu tenho que aprender que eu não aprendi? Porque a gente pede, 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 e eu garanto para vocês que Deus ouve, Deus atende. Só que não é do jeito que vocês querem. É do jeito que Ele precisa fazer para que você se torne aquilo que você tanto pede. E aí a gente não está aberto para entender o que é que Deus está querendo nos ensinar. Então, isso precisa mudar. E eu me autoelogio, eu não espero mais elogios dos outros. Eu falo bem de mim mesmo, tá? Eu me valorizo, eu me coloco em primeiro lugar, sim, e não é de uma forma narcisista, de uma forma saudável, né? Que faz bem para nossa vida, para o nosso emocional. E eu penso assim: se eu não faço para mim, eu não farei para os outros. Porque as pessoas fazem demais pelos outros e não fazem para si mesmas. E também esse é um grande problema. A gente sempre tem escolhas, tá? E eu quero que vocês se perguntem: por que que eu estou escolhendo achar que é difícil e que eu não consigo? Por que que eu escolho achar que não dá tempo? Por que que eu escolho fazer menos se eu, na verdade, posso fazer mais? Por que que eu estou optando por me prender na minha vida, na minha limitação, ao invés de me desenvolver? Por que que eu escolho isso? Por que que eu fujo do autodesenvolvimento? Por que que eu estou vivendo uma vida que eu não estou pleno ou plena de verdade? Então, eu comecei a fazer esse tipo de questionamento para buscar a resposta dentro de mim, porque as respostas já estão dentro de nós. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse videozinho. Vamos ver se o áudio vai funcionar aí para vocês. Lembra quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra? Fez um monte de promessa para ele, sim ou não? Deu uma visão para ele, sim ou não? Cumpriu tudo, sim ou não? Só tem uma coisa que Deus não fez. O quê? A mudança. Deus não te tira da onde Ele já te deu graça para sair. Você está numa posição de paralisia que você diz assim: Deus, me tira com a tua mão daqui. Deus diz: eu não vou meter a mão onde eu já te dei autoridade para sair. Sai! Vai tremendo, vai meio capenga. Ser constante não é sobre ser melhor, é sobre ser sempre. Tem dia que é muito, tem dia que é pouco, tem dia que é quase nada, mas o negócio é que é todo dia. Sai desse lugar. Levanta dessa crise. Camila, mas a mão de Deus não me tira, não te tira, porque o que Ele te deu te dá graça para sair sozinho. Dá-lhe uns tapas nessa tua cara, entra debaixo de um chuveiro, bebe um copo d'água, meu irmão, faz um clamor, solta um hino, canta Opa! uma música, profetiza, fala em língua, recebe a time dos... Mas levanta, reage, porque a visão de Deus me impacta, mas não me derruba. Então a gente precisa compreender que o que você tanto pede para Deus, Deus já te deu a capacidade para resolver. E será que a gente está aberto para resolver? Se a gente está realmente olhando para isso dessa forma?
Vamos lá. Deus tem os seus escolhidos? Talvez. Eu tenho outros vídeos aí, viu, pô? Enfim, talvez tenha, gente, para algumas coisas. Mas a gente tem que pensar uma coisa. Nós somos uma possibilidade. 1 em 4 trilhões de possibilidades de nascer. Quando nosso papai e nossa mamãe vão lá, né, criar-nos, são 4 trilhões. E nasce 1, ou às vezes gêmeos, né, enfim, mas vamos considerar a maior parte, que é 1. Então é um milagre a gente estar vivo. A nossa existência é um milagre. A gente tem que entender que Deus me fez com um objetivo. Tem um porquê de eu estar aqui. Senão não seria eu essa pessoa desse jeito. Seria outro. E isso a gente começa a dar mais valor para a nossa própria existência. E isso é um poder que transforma. E aí eu quero trazer para vocês os 7 insights que transformaram a minha mentalidade. Eu acredito fielmente que Deus dá tudo o que a gente pede. Tudo. Mas Ele não vai fazer por nós. E eu esperei Deus fazer por mim anos em Mary Kay. Eu queria ter lembrado de ter puxado a produção da minha unidade até 2020. Para vocês verem mais ou menos como era. Mas eu era o diretor que produzia 10, 12, 15, 18, 20, 12, 10, 15, 10, 18, 10, 8. Eu era essa pessoa. Até que eu comecei a entender que o que eu peço em oração eu recebo. Por meio de alguém, uma oportunidade, uma palavra, um ensinamento. Quem tem que fazer sou eu. Quem tem que sair desse estado sou eu. Então vamos seguindo. Insight 1. O que as outras pessoas vão pensar? Eu me importava demais com isso, especialmente com relação aos meus pais. As opiniões, né, entre aspas, com base em uma coisa que a fulana falou sobre alguém. Com base a roupa que ela está vestindo agora, com o que ela ouviu falar, com a forma que ela gravou um vídeo XY para rede social, com a cara que ela tem de metida, né? Ah, que cara de metida. Já criam, né, as opiniões. E a gente se preocupa tanto com isso. Você conhece a vida dessa pessoa? Você sentou, conversou, buscou conhecer essa pessoa? Eu já vi muito gente falando, eu te achava metido até te conhecer. Não é? Você conhece as dores dessa pessoa, a cicatriz, você sabe por que ela é assim? Já parou para pensar? Eu questiono muito. A minha mãe é uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração, mas ela tem as questões dela. E eu penso toda hora e falo para os meus irmãos quando eles reclamam da minha mãe. Mas o que será que ela viveu que a gente não sabe? Por que será que ela age desse jeito? A minha mãe chegou a ter problemas de passar fome, não ter dinheiro. Meu pai é da roça. Então eu comecei, ao invés de, mas ela é assim, eu pensava, poxa, por que será que ela é assim? O que será que ela não curou? Que eu posso, de repente, eu como filho ajudar ela a curar. Então eu comecei a agir dessa forma. Se você não conheceu ela, não sabe as dores, não sabe por que ela pensa assim, então não é opinião. Você está julgando. E se alguém está fazendo isso contigo, é julgamento. E aí, se uma pessoa te julga, com base no que ela acha, no que disseram, ou sei lá o quê, está aqui. Pois com o mesmo critério com que julgar alguém será julgado. E com a medida com que tiverdes medido os outros, será usada para te medir também. Então, sinto muito, julgamento é o problema dela. Onde ela planta, ela colhe. E eu não tenho nada a ver com isso. Se eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu vivi, eu sei as dores que eu tenho. E se você me julga, tá aí. Nem preciso falar mais nada. A crítica injusta, quando eu li isso aqui, a crítica injusta é frequentemente um elogio disfarçado. Então quem está tanto te criticando, na verdade, está querendo te elogiar. Porque ela tem o quê? Ela quer muitas vezes dizer que você despertou um ciúme e inveja nela. Então é um elogio, meus amores. Vocês estão preocupadas com crítica por quê?
Você está me criticando? Muito obrigado. Sabe? Lembre-se de que ninguém chuta um cão morto. E eu era uma pessoa muito reativa. Se você me criticasse, eu ia querer me defender. Perda de tempo. Aquela pessoa não teve o trabalho, a preocupação de sentar e conversar comigo, me conhecer. Então, não tente se defender. Você não precisa. Essa pessoa não é relevante na tua vida. Porque se fosse, ela estava preocupada em conversar contigo. Ela estava preocupada em te conhecer. Insight 2. Cada coisa tem seu devido lugar. Esse aqui é de um livro que eu li e transformou minha vida. Já vou falar o nome. Preocupação, gente, ele é o medo imaginário de perdermos o controle sobre alguma coisa. Sobre a nossa meta, sobre a nossa família, enfim, né? A gente se preocupa com o passado, com o futuro, com a saúde, com o trabalho e N coisas. A gente é capaz de pensar em hipóteses, isso é muito bom. Mas, quando a gente se distancia demais e por muito tempo, a gente, da realidade do hoje, a gente passa a viver aflitos com o que vai acontecer, ou que pode não acontecer. Ai, não sei, será que eu vou conseguir? E isso vira... Às vezes começa a remoer o passado, remoer a família, as amizades, o trabalho, e assim vamos. Como evitar preocupações e começar a viver. Esse é o nome do livro. Dale Carnegie. Incrível. Transformou a minha forma de pensar. Transformou tudo. Aqui tem algumas frasezinhas do livro que eu trouxe, só para vocês já terem alguns insights. Deixe o passado enterrar seus mortos. Não tente serrar. Serragem. Não tem o que fazer. Sabe o leite derramado? Ele caiu, e agora? Você vai pegar um pano e botar de volta na vasilha para tomar? Qual é a preocupação? Limpa e joga fora. Em lugar de nos preocuparmos com a ingratidão, esperemos por ela. Lembremos-nos de que Jesus curou 10 leprosos em um dia e somente um agradeceu. Estamos todos sonhando com um mágico jardim de rosas lá no horizonte, que um dia eu vou chegar. Ao invés de desfrutar das rosas que estão florescendo do lado de fora de nossas janelas hoje. Você está olhando para a tua vida como ela é maravilhosa, incrível. Hoje, a metade das preocupações existentes no mundo é causada por pessoas que procuram tomar decisões antes de ter o conhecimento suficiente no qual basear uma decisão. Ai, não vou entrar em qualificação. Porque, talvez, isso é uma decisão fundamentada. Não vou oferecer para minha médica o produto Mary Kay porque... Isso é uma decisão fundamentada num fato? Numa realidade comprovada? Então, é isso. As pessoas não pensam o suficiente e simplesmente agem com base nas emoções. Pergunte a si mesmo, quais são as probabilidades disso de fato nem acontecer? Exemplo. Ai, mas daí eu não vou me cadastrar na Mary Kay agora porque eu estou me mudando de cidade. E daí eu não sei como vai ser lá. E qual é a probabilidade de você realmente chegar lá e ser tudo difícil? Talvez nem acontecer, talvez seja super legal, super bacana. Então a gente tem que começar a avaliar isso tudo. Veja até que ponto uma coisa merece que você se preocupe com ela e recuse-se a pagar mais. Gente, isso aqui pra mim... Às vezes vem, tipo, sei lá, uma consultora falando, blá, 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 blá. Eu olho para aquilo e penso, eu preciso realmente dar muita atenção para isso? Ou é uma coisa que, tipo assim, se eu nem responder, talvez a pessoa esqueça. Pra que eu vou alimentar tanto? E isso é com várias coisas na vida, não só com Mary Kay. Cada um no seu quadrado, gente. O lugar do passado é no... E o lugar do futuro é no... A vida é quando? É isso, gente. A depressão é uma doença de remoer o passado, vivendo dores do passado. A ansiedade é uma doença de sofrer pelo futuro, vivendo dores que possivelmente não viver um futuro que você busca, ou de coisas ruins que podem vir a acontecer no futuro. E talvez nem aconteçam. São hipóteses que a gente cria. Tá, mas eu não tenho que planejar meu futuro? Claro, né? Você tem que planejar, você tem que definir o que você quer. Mas e aí, o que você vai fazer agora? Hoje, Neymar fala muito sobre isso, né? Qual é
a minha tarefa hoje? O que eu preciso fazer hoje? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Não tem nada a ver com sofrer com o futuro, com se martirizar hoje por algo que talvez aconteça ou não. Não tem a ver com sofrer por não ter o resultado que você queria agora e não teve. Que, ai meu Deus, vai atrapalhar meu futuro. Eu queria estar com 5 diretoras formadas aqui nesse momento. Mas eu vou me martirizar e acabar com o meu negócio por isso? E aí? A vida é um milagre, gente. O hoje é uma dádiva. O que você pode fazer, então, hoje, para mudar a situação? É nisso que você tem que focar. Você está aguardando o que não existe. A vida perfeita, sem desafio algum, não vai acontecer nunca. Não vai. Sai dessa ilusão. Sai. Você passa esperando a condição ideal para fazer as coisas, mas isso não vai acontecer nunca. Não existe momento ideal. Não existe. O dia que não existe. Vai acontecer alguma coisa. Decide, vai logo. Sendo assim, você não vive extraordinário na sua vida nunca. Eu passei anos da minha vida Mary Kay esperando por algo. Até que o dia que eu parei de esperar. E comecei a transformar a realidade para que se algo surgisse, acontecesse. Insight 3, a minha responsabilidade. Você não muda o outro. Cara, como eu quis mudar o outro. Quase a minha vida inteira. Você só pode mudar a ti mesmo, a ti mesma. A forma como você olha para a situação. Você só pode buscar se entender no porquê aquilo está te doendo. Por que aquilo te incomoda? Por que aquilo te está tirando do sério? Ali tá as dores que você tem que curar, as cicatrizes que você tem que tratar. Não é sobre os outros, gente. A nossa vida não é sobre os outros, é sobre nós. Nem é filho, nem marido, nem pai. É nós. A vida não se restringe ao que acontece com você, mas ela se baseia no que você faz com o que acontece com você. Isso é super clichê. Mas, vamos entender? Você precisa se dar o que o mundo nunca te deu. Senão você vai passar a vida inteira assim, ó. Ah, meu pai não era atencioso, minha mãe não sei o que, não fazia aquilo, a gente não tinha dinheiro, não sei o que lá, nananã. E você vive a tua vida no modo acusação, presa no passado. E para piorar, você não assume as responsabilidades que são suas de fato, que você precisa assumir agora. Não importa o motivo, gente. Por que as pessoas não fizeram isso pra mim? Por que elas não me deram isso? Não importa. Elas podem ser malvadas, ruins, narcisistas, uma pessoa transtornada, não sei. Não importa de fato por quê. A real é que não te deram. Porque elas não tinham pra dar. Se tivessem, tinham dado. E acontece isso muito na Mary Kay, a questão com as lideranças às vezes, sim. Né? Minha diretora não faz isso, minha diretora não faz aquilo. Ué, talvez ela não sabe dar, né? Mas ela pode aprender. Eu não sabia dar muita coisa. Eu sou um líder completamente diferente de quando eu comecei. Tem coisas que pessoas que estão há muitos anos comigo na Mary Kay me contaram que eu fiz, que eu nem lembrava, que eu ficava, meu Deus, que vergonha, como é que essa pessoa está aqui ainda? Enfim, né? Mas assim, as pessoas só te entregaram aquilo que você recebeu e talvez um pouquinho mais do que elas receberam. Assim como hoje quem tem filho está entregando o que recebeu e um pouquinho mais. É um processo de evolução. Então, a gente tem que entender. Isso vale para tudo, gente. E aí, como é que você reage quando o teu carro quebra do nada? Qual é a tua reação? Qual é o teu sentimento? Como é que você reage quando o teu cliente desiste de uma encomenda e você já fez o pedido, está chegando? Como é que você reage quando teu filho te contraria? Como é que você reage quando tua diretora não fala aquilo que você queria? Como é que você reage? É aí que você tem que olhar. A pergunta-chave é: o que eu vou fazer com isso que fizeram comigo? O que é que você vai fazer? Se eu chegar aqui pra Melry, você é uma ridícula. Para com esses vídeos podres que você está fazendo. Certo? Isso diz a mim, não é sobre mim, não sobre ela. Mas, o que você vai fazer com isso, entendeu? Parar? Vai parar? Entendeu? A maior parte das pessoas faz o quê? Para. Pode.
Viu? Viu? Não é mentira. Claro que o meu exemplo aqui foi um pouquinho... O exemplo não foi bem assim, né? Mas, né? Eu já chamei de ridícula. Mas é isso, às vezes, tipo assim, a pessoa tá te falando, a pessoa se ofende, porque tá preocupada demais com a opinião. Eu muitas vezes fiz um vídeo, postei, daí eu vi o vídeo da coleguinha e tava, nossa, um vídeo super chique. Daí eu olhei aquele vídeo, nossa, mas eu podia fazer assim também. Daí eu parei e pensei, mas eu não sou assim, eu vou fazer com a minha essência. E vou continuar fazendo. Eu agrado uns, desagrado outros, tá tudo bem, assim é a vida. Então, gente, ó, o que sobrou com o que te fizeram? Ai, não tive a criação XY, não sei o quê. Eu vivi com uma parte da minha vida sendo, de certa forma, rejeitado pelos meus pais. E eu tô aqui. Eu tô aqui. Você precisa mudar o teu jogo. Para de trazer gente pra tua vida que reforça essas crenças, essas lixos que estão, sabe, na tua mente. Começa a escolher com quem você vai conversar, escolher com quem você vai estar, escolher quem você vai acompanhar na rede social. Pessoas que vão te, levantar, te ajudar a levantar. Insight 4. Aprender a confiar definitivamente em Deus. Como eu disse, gente, a vida é um milagre. Então, você tem que abrir mão de querer ter o controle. Se eu peço, como eu falei pra vocês, Deus dá. Mas da forma dele, não da minha. Para de querer ter o controle de Deus. É aquela coisa assim, quero um sinal, tem que brotar um balão rosa aqui do chão. Sabe? Não é, sai. Quero um sinal, abre teu olho, teu ouvido. É isso. Ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Reconhece o tempo todo e Ele endireitará os teus caminhos. Tudo na vida é aleatório, gente. A chuva que não estava na previsão do tempo, a dor de cabeça que te veio do nada, alguém que bateu no teu carro no meio do trânsito, o filho que brigou na escola sem motivo, sei lá, aquela pessoa que te fala alguma coisa que você não gostou, tipo o exemplo que eu dei do vídeo da Melry, do nada a pessoa faz. Isso é aleatório, são coisas aleatórias da nossa vida, né? Não é uma coisa que... A gente tem que entender isso. Eu pensava, nossa, mas porque Deus não quer. Porque não é pra ser. Não, são coisas aleatórias que acontecem. O que não é aleatório na equação é você, como é que você reage. Isso não é aleatório. E eu comecei a me policiar sobre como eu reajo com as coisas que me acontecem. Você está buscando aprender alguma coisa com essas coisas que te acontecem? Por exemplo, uma vez bati o carro, não tinha seguro. Aprendi o quê? A ter seguro no carro. Tem gente que não aprende e continua sem seguro. E aí? Mas reclama quando alguém bate, né? Então, ou você vai agir descontroladamente sem pensar, reclamar, praguejar, espernear, né? Tá se baseando só no que você está sentindo. E aí a tua vida, meus amores, fica sem controle nenhum. E, consequentemente, os teus resultados. E tudo é um aviso de Deus. Tudo que acontece, por pior que seja, é um aviso. Você tem que se entender que é uma semente de Deus com foco em te impulsionar para que você age de uma forma diferente. É tipo, acorda, criatura! Se mexe! Você está me pedindo o tempo inteiro, mas você não se mexe! É tipo isso. Às vezes é uma coisa simples, é alguém te falando, te dando um conselho, uma aula que você assistiu, uma aula que estava aqui sendo feita e você não estava nem prestando atenção, que estava sendo dito tudo o que você está esperando. Às vezes é um chacoalhão. Às vezes é uma coisa que a gente está tão enraizado e preso que Deus vem e causa um negócio que a gente nunca imaginou que a gente passaria na vida. E aí a gente precisa entender que precisamos mudar a forma de pensar, de agir, porque são as marretadas, que é para tipo assim, Deus já está no desespero. Acorda, pelo amor de Deus, faz alguma coisa diferente. O pior é que muitas pessoas acontece isso, não mudam nada, né? Então essa marretada vem porque você está tendo uma resistência à mudança, ao aprendizado, à tua evolução, e ela está te forçando a sair do lugar. Porque você já está mais do que ficando para trás.
e não está de acordo com aquilo que você está pedindo. Então, você precisa pensar diferente. Vamos ouvir esse aqui? Tudo o que te irrita está te ensinando a ser paciente. Todos que te abandonam estão te ensinando a andar por si. Tudo que te enfurece está te ensinando compaixão. Tudo que tem poder sobre você está te ensinando a pegar esse poder de volta para si. Tudo que você odeia está te ensinando amor incondicional. Tudo que você tem medo está te ensinando a ser corajoso. Tudo que você não tem controle está te ensinando a deixar ir. Tudo na vida está te ensinando algo. Preste atenção se você consegue colocar o foco nos ensinamentos ou se você só foca no que te faz sofrer. Resumo do que eu acabei de falar, né? Então, é para entender. Deus tem o controle e a TV. Se você vê alguma coisa que está além do teu poder e da tua vontade e com base nisso você não pode fazer nada para mudar, você tem que entender, assim é, não pode ser de outra maneira. Prevalece a vontade de Deus. Eu falo isso nas minhas orações. Eu quero isso, desejo isso, assim, assim, mas que prevaleça a tua vontade. Então, se não deu certo o meu dia como eu queria, eu aceito. E digo, era da vontade de Deus para ser assim. O que eu preciso aprender? Não significa, gente, que não é para ser. Parem de falar isso, ai, Deus não quer, não é para ser. Para com isso. Eu aprendi que quando a gente tem um sonho, é porque quem colocou esse sonho ali foi Deus. Então, como eu vou dizer que Deus não quer? Porque eu tenho sonhos que tem pessoas aqui que não têm. E vocês têm sonhos que eu não tenho. Nós fomos escolhidos para cada sonho. Então, se alguém quer ser nacional, alguém não quer, alguém quer carro, rosa, alguém não quer, cada um com a sua sementinha. É porque Deus quer. Então, não é para ser naquele momento, daquele jeito. Tenha paciência. Se você desiste, não é porque Deus não quis, é porque você perdeu a fé nos caminhos de Deus. Simples. Insight 5. A fala tem o poder da criação. O poder de Deus vem da palavra. Por favor, entendam isso. Eu já falei tanto, mas muita gente não entende. Absorvam, isso é muito importante, mudou a minha vida. Pela fé, a gente compreende que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que hoje pode ser visto, foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, porque cargas d'água você só vê para crer. Por quê? Só vou acreditar que eu posso ser uma diretora se eu tiver 45 iniciadas. Antes de entrar em qualificação. Para, gente. A língua... faltou uma palavra. Tem o poder da vida ou da morte. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Vigie o que você escolhe que saia da sua boca. Nós herdamos esse dom, esse poder divino. Que sai da tua boca sobre ti, sobre tua família, sobre tuas clientes, sobre tua consultora. O que está saindo da tua boca? O que você está permitindo sair da tua boca? Eu não me critico mais. Não amaldiçoe, e sim profetize. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. É o poder divino que nós temos, está na nossa palavra. E brincadeiras, às vezes, amaldiçoam a sua vida. Cuide o que sai da sua boca. Isso aqui é uma história real, eu nem vou ler, vou só contar pra vocês. Gente, fizeram um experimento uma vez, que pegaram um jogador de basquete profissional. Eu vou estourar o tempo. Enfim, pegaram um jogador de basquete profissional e uma mulher aleatória qualquer que não tinha habilidade nenhuma de esporte. Fizeram um teste. 10 minutos o jogador de basquete fazendo cestas. Arremessou 10 vezes, acertou 9.
A mulher arremessou 10 vezes, acertou 0. Normal, né? Ele é profissional, ela nunca tinha pegado a bola de basquete na vida. Pegaram a mulher, vendaram ela. E ela foi arremessar as 10 vezes de novo. Só que dessa vez, quando ela arremessava, as pessoas comemoravam, como se ela tivesse acertado. Ela não acertou, mas eles fizeram como se ela tivesse acertado. Pegaram um jogador profissional, vendaram, fizeram a mesma coisa. Quando ele arremessava, as pessoas, como se ele tivesse errado. Tiraram a venda dos dois. Novamente botaram a mulher para arremessar. Ela acertou 4 das 10. Botaram o jogador profissional para arremessar e ele acertou 4 das 10. Então, o que eu quero falar para vocês? Foram 10 minutos cada pessoa, né, no total. Se em apenas 10 minutos de condicionamento mental tem esse tipo de impacto, onde uma pessoa que é completamente leiga em algo se equivaleu a um profissional, o que vocês acham que é uma vida inteira de vocês amaldiçoando a vida de vocês? Vou propor para vocês uma coisa. Comecem a fazer um condicionamento mental por meio da palavra todos os dias. 10 minutos ao seu favor. Mas aí você cala a boquinha para falar outras besteiras a seu respeito. Senão você anula, né? Cuida. Então não importa quem você é, onde você está. Você pode se tornar muito melhor do que você é agora. Se você fizer essa autoanálise, né? Reafirme o teu potencial. Reafirme que você é especial, que você é capaz. Fale bem de ti. Bata no teu peito. Comemore. Vendi R$50 hoje. Mas a fulaninha vendeu 3.000. E Deus quis assim. Você não sabe valorizar o pouco? Como é que você vai ter muito? Penúltimo, a pirâmide do indivíduo. Quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui, que são conceitos de cursos que eu fiz, tá? Tô trazendo de graça para vocês aí, ó. Essa aqui é a pirâmide do indivíduo. É o equilíbrio, tá? Você tá mais preocupada ou preocupado com o que você tem, com o que você faz ou com o que você é. O que você é, embaixo, identidade, 60% da tua atenção. É a base, gente. Tua integridade, tua fé, tua atitude, sinceridade, positividade, honestidade, empatia, generosidade. Você tem que focar nesse desenvolvimento. Ser é muito mais importante. Seja o melhor, a melhor. Busque ter as melhores características de acordo com o lugar que você quer ir, para onde você quer chegar, né? Aonde você quer chegar. Você não é o que você queria ser. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que você escolhe, o que você acredita e o que você vive. E é sobre isso a nossa existência. Você é as suas crenças, limitantes ou impulsionantes. Como é que eu sou quanto amigo, profissional, colega, líder, pai, vô, filho? Como é que eu trato quem eu conheço? Como é que eu trato quem eu não conheço? O que eu penso? O que eu falo? Eu estimulo coisas boas nas pessoas sempre que eu tenho oportunidade? Ou eu arrasto elas para os meus problemas? Eu estimulo coisas boas em mim? Eu vivo fazendo fofoca? Como é que está minha relação com Deus? Minha inteligência emocional? Como é que está minha saúde? Minha organização financeira? Isso é o teu ser. Aí você tem o fazer. Você só vai ter boas ações se primeiro você ser. Você tem que se desenvolver para que você tenha boas ações, né? O que você desenvolve lá no ser, lá embaixo, direciona as tuas ações, atitudes e comportamentos. Então, isso define seu senso de capacidade. Então você tem que escolher suas ações com base na tua identidade, com foco naquilo que você deseja e que você merece. Chegar lá em cima no ter é o troféu que você desenvolveu no ser e você agiu no fazer. Então, escutem isso aqui. Você é tão grande em tudo que é e tão grandioso naquilo que faz que o que tem só pode ser majestoso. Por isso, eu me inspiro muito em pessoas como Neymara, como Débora e N outras mulheres incríveis e homens também que eu conheço.
Porque, diga aí pra mim, Neymara não é um ser maravilhoso? E o que ela tem, material e também de relacionamento e tudo, família, também não é? Tá aí. Como é que eu quero ter o que Neymara tem se eu não quero ser o que Neymara é? Que profundo isso. Não é? Falei que eu ia trazer pra ti. Ó, um exemplo. Não adianta Deus te dar uma Ferrari, que é o ter, se você não é um motorista de alto desempenho, ser. É isso, tá? Isso até pode acontecer, mas a tua falta de habilidade vai te fazer perder esse carro de alguma forma. Ou falta de dinheiro, sei lá, pra pagar o IPVA, né? Porque... Ó, isso aqui é o problema do mundo. Essa pirâmide fica em pé? É a inversão. A grande preocupação na vida de muitos passou a ser a posse de um carro chique, de uma roupa de marca, de uma casa gigantesca e luxuosa. O foco é esse. Percebe-se um grande esforço não só em possuir bens materiais, mas também em mostrá-los. E por isso que muito se fala, o que está no Instagram não é a realidade. Tá? Pessoas hoje necessitam de atributos externos para compor suas identidades. Dessa forma, os bens materiais servem para compensar o valor que na cabeça da pessoa ela não possui como ser humano. Prestem atenção. Então a pirâmide, como a gente falou, não fica em pé. Então, se você quer muito coisas e você não se desenvolve, despenca, basicamente. Então eu quero ter meu carro, minha viagem, meu carro rosa no caso, né? Minha viagem, minha carreira, o topo que eu mereço. Então você tem que aprender a pilotar tua Ferrari, meu amor. Você quer comprar Ferrari, mas você não sabe nem dirigir. Não adianta eu te entregar as melhores estratégias, chegar aqui e falar, ó, tudo que eu fiz para ganhar 2 carros cor-de-rosa, os resorts, as coisas, enfim. Se você não desenvolver a forma de pensar, a tua mentalidade e os teus hábitos. Eu entrego estratégias fantásticas para pessoas da minha idade. Quem faz, faz dinheiro. Quem não faz, não faz. Simples assim. Mas é aquilo. Você tem que ter hábitos melhores, parar de deixar as coisas sempre para depois. Parar de duvidar que aquilo vai dar certo. Questionar o que a tua líder está te falando. Você tem que ter uma mentalidade positiva, uma postura diferenciada, um apego à fé, aquilo que você não vê. Porque o que se criou, que a gente vê, começou naquilo que não se vê. O universo é assim. Você tem que desenvolver tua autoconfiança, ser um marido, um pai, filho, esposa, mãe, filha melhor, ser um profissional diligente, uma profissional diligente. Acredite que você tem sucesso, sinta-se uma pessoa de sucesso para ser uma pessoa de sucesso e de fato ter o sucesso que você quer. Isso aqui me fez conquistar meu primeiro carro cor-de-rosa. Simples assim. Eu me olhava no espelho e eu me convencia de que eu era capaz e que merecia aquele carro. Conquistei o carro. Comecei a duvidar que eu merecia, que eu ia manter sei lá o quê. E a minha unidade saiu de 70 mil pontos para 12. Em um mês. De 70 para 12. Porque eu comecei a duvidar. A mesma unidade que produziu 70 mil pontos, no mês seguinte fez 12. Por minha causa. Não era a equipe o problema. Nunca foi. Entende? Não é isso hoje, tá? Graças ao bom Deus. Mas enfim, ouve isso aqui. Logo acaba. Sei que tá estourado já. Mas tudo bem. Não deu nada. Aprenda a confiar em você. Se Deus batesse na minha porta e falasse assim, Joel, a partir de agora você só vai poder ensinar uma única coisa para os seus 3 filhos. Eu levaria a vida inteira ensinando os meus filhos a confiarem mais neles do que em qualquer outra pessoa que existe no planeta Terra. Porque ninguém vai fazer mais mal para você do que você mesmo, porque é você que faz mal para você, através do que você fala para você, do que você pensa sobre você. Se tem uma coisa que ferra a gente, é a dúvida. Será que eu consigo? Será que dá? Será que eu vou? E a única maneira de tirar a dúvida e transformá-la na confiança é você lembrar das coisas que você faz de forma simples, rápida e fluida. É aí que mora a confiança. Treine todos os dias, trabalhe todos os dias e se envolva todos os dias em atividades que você faz de forma simples, fluida
linda e objetiva, porque a confiança é o que vai salvar você. A confiança não é um ego grande, a confiança é um ego forte. E é isso aí que eu desejo para você, não só para você, mas também para seus filhos. Então é esse desenvolvimento. É isso aí. E o último insight, vou acabar. Calma, Fernanda. Calma. Sabia que ia estourar, mas enfim. Tudo é energia, a escala das emoções. Isso aqui também é conhecimento técnico. Então, isso aqui mudou minha forma de pensar. Ó, a escala das emoções, a Neymara deu uma pinceladinha. Ela vai do baixo pro alto, né? Vou passar rapidamente para vocês, mas eu quero que vocês entendam. No 200, ali onde está o verdinho, quando começa o azul, é azul, roxo, não sei. Enfim, é os 200 Hz, que é a coragem. Até ali são os níveis de força. Todo mundo que se encontra nesses níveis vive numa vida difícil. Viver não é prazeroso. É árduo, é trabalhoso, é difícil. Tudo é muito difícil. Tudo é perspectiva negativa da vida. Acima, você já tem os níveis de poder, que são vibrações de quem já está retomando seu poder pessoal. Vou fazer vocês entenderem rapidinho. Então a gente tem a vergonha, que é lá embaixo. É o que tem menos energia. Gente, isso aqui é como se botasse um aparelhinho numa pessoa e medisse. E aí tem uma frequência. Tá? Isso é um estudo. E aí, o que acontece? A pessoa que tem vergonha, ela não toma decisões, não interage, não tem experiências, dificulta tudo que ela podia aprender. E ele se manifesta de forma sutil como timidez. Se você vive na zona da timidez, olha onde você está, na escala das emoções. Tudo não posso porque sou tímida. Isso é um problema muito sério. Enfim, esse nível é como se fosse um desgosto pessoal, tá? Por que se criou essa crença? Pode ser uma forma que foi criada a pessoa, enfim, tá? Mas é um fato. Culpa, um pouquinho mais alto. Ela já tem um nível de consciência um pouquinho mais alto, mas ela está sempre fazendo papel de vítima, culpa todo mundo pelo seu fracasso, raramente tenta fazer alguma coisa nova, vive o tempo todo de recordações passadas, tentei minha qualificação, não fechei, nunca mais vou fazer. Exemplo prático de Mary Kay. Fiz uma sessão de beleza, ninguém comprou, nunca mais vou fazer. É isso, tá? A pessoa está presa a questões que aconteceram e foram ruins. E ela nem consegue ver direito as coisas boas que acontecem na vida dela. Apatia. Apatia, gente, ela é a vitimização e a ausência da esperança. É um estado que representa uma visão muito comum da sociedade mundial, que é a vitimização. Então, as pessoas supervalorizam o que de ruim acontece e querem contar para todo mundo. A melhor notícia que elas têm é a desgraça que está acontecendo. Espalha, posta no Instagram. Eu não sei se vocês fazem, mas eu quero morrer quando eu vejo uma pessoa fazendo check-in no hospital. Nem vou falar mais, tá? Na época do Facebook, eu que sou, antes do Instagram, tinha os check-in. Fulano está no hospital, não sei o quê. Qual é a intenção de botar aquilo ali? Enfim, seguindo, medo. A pessoa vive sob constante preocupação e estresse da realidade atual. O medo, ele é desde a ansiedade até um terror psicológico, Depende da intensidade aí. E são crenças que, na verdade, limitam o crescimento pessoal. Arrogância e orgulho. Esse aqui é o estado que a maior parte da humanidade se encontra. Arrogância e orgulho estão no mesmo nível, tá? A pessoa é totalmente dependente de circunstâncias externas. Dinheiro, prestígio, tem que mostrar, blá blá blá. E ela é muito vulnerável. A pessoa ela se torna tão ligada às crenças de uma forma não saudável que qualquer ataque às crenças se torna um ataque a ela. E aí, vocês vão entender isso aqui. Problemas comuns com base em crenças. Meu time é melhor, meu candidato é melhor, minha religião é melhor. Talvez para ti seja e tá tudo bem. Você tem as suas crenças, suas opiniões e tá tudo certo. Agora, quando alguém discorda e você faz o inferno por causa disso, isso é orgulho e arrogância. E esse é o maior estado, é o estado que a maior parte das pessoas está. Quantas brigas que se matam por time em jogo de futebol? Não é loucura. Não é achismo, Se alguém se opõe à crença, a pessoa leva como se fosse um ataque pessoal, uma ofensa mortal, e aí ela reage, Isso representa, então, pessoas que estão extremamente presas nesse nível.
E aí tem a coragem, então onde a gente começa a evoluir. Aqui o ego existe, mas a pessoa já tem uma visão diferente da vida, ela começa a olhar um pouco para fora de si, não tem mais tanto medo, ela já está mais otimista, ela começa a ter um despertar espiritual. É aqui que você começa a ver a vida como desafiante, emocionante, ao invés de opressora, difícil. Né? Você começa a ver o teu futuro com uma melhoria sobre o passado, ao invés de uma continuidade do que você viveu antes. Por exemplo, o que eu falei, tentei minha qualificação antes, não consegui, nunca mais vou fazer. Isso é um arrastar do passado. Mas você pensa, bom, eu aprendi coisas agora, posso fazer diferente e posso, né, ir além. Então é uma melhoria do passado. E isso é a zona da coragem. A disposição, a boa vontade, aqui a pessoa usa a energia de forma mais eficaz. Ela já está mais segura, ela começa a usar a energia de uma forma mais eficiente. Só viver, pagar conta, sobreviver não é suficiente mais. Ela busca, né, essa evolução. Esse nível é o desenvolvimento da força de vontade, da autodisciplina. E as pessoas fazem as coisas bem e já não reclamam mais sobre quase nada. E aqui eu vou passar bem rápido, que são os últimos níveis, né? O amor, a alegria. O amor, gente, ele já é quando a pessoa está o tempo todo nesse nível, ela tipo serve a humanidade. Ela vive assim, no estado do amor. Ela ama todo mundo, não importa quem. A alegria, gente, é o nível dos santos e dos mais avançados professores da espiritualidade. É o início do desapego com a vida. É aquela pessoa que tipo assim, bateram no meu carro, sabe? A pessoa tipo desapegou da negatividade. Por isso que é tão difícil de chegar nesse ponto e viver nele. Paz, transcendência, isso aqui, gente, 1 em 10 milhões de pessoas vive no estado de frequência de paz, predominante na vida dela. E iluminação é o mais alto nível de consciência, não existe ego. Só de pensar sobre pessoas desse nível faz com que você aumente a tua frequência. O nosso grande mestre Jesus é um. Só de você falar dele, você pensar nele, a tua frequência já sobe. E sabe por que isso acontece? Uma pessoa que está no nível de 300 Hz de consciência, ali na boa vontade, ela consegue contrabalancear a negatividade de 90 mil pessoas no mundo. Olha o poder da gente trabalhar a gente. Uma pessoa que está no nível de 500, que é o amor, contrabalanceia 750 mil. Dos 600, que é a paz, 10 milhões. E iluminação, 700 milhões de pessoas. Uma pessoa. Isso é muito fantástico, porque a maior parte das pessoas no mundo está nos níveis de força lá embaixo. E precisa de um equilíbrio na vida. Então as pessoas vão evoluindo e elas vão conseguindo ajudar. E a gente oscila entre as emoções. Então, aconteceu uma coisa, fiquei triste, agora aconteceu uma coisa, estou me sentindo corajoso, e a gente oscila. A questão é, você precisa de trabalhar para se manter em um nível mais elevado, né? Porque quanto mais tempo a gente fica no nível, mais a gente atrai coisas daquele nível. Então aquela vibração baixa, ela vai atrair coisas semelhantes, pessoas semelhantes. E se você se prender naquilo ali, o que você está atraindo? Então é um trabalho pessoal também, né? Acima de 200 Hz, a vida começa de fato a ficar positiva, que é o nível da coragem, né? E quanto mais elevada a frequência da pessoa, melhor é a vida, em todos os aspectos, tá? E quem está no nível da coragem já começa a conseguir ajudar outras pessoas. Quem não está, não consegue ajudar de fato ninguém. Porque primeiro precisa se ajudar. Como é que a gente eleva a frequência? A gente tem que se auto-perceber, o que você está pensando, sentindo, né? Tudo isso que eu já falei agora. Nem vou ficar repetindo tanto. Não é que você nunca mais vai ter um pensamento negativo, mas você tem que começar a ter mais controle sobre ele. O que você te deixa e o que você faz embora, né? Então, como é que você lida com os sentimentos? E aí você tem que se conectar com sentimentos melhores, de amor, de gratidão, empatia, alegria e esperança. O que te faz sentir amor? O que te faz sentir alegria? A gratidão que a Neymar falou. Você está sendo grata de fato? O que te faz sentir esperança? Pode ser uma música, uma oração, um filme, não sei. Estimula na tua vida, né? 2 formas de desconectar de emoções baixas. Ho'oponopono. Alguém aqui conhece o Ho'oponopono? Já ouviu falar? Bastante gente. É só o mantra. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Você vai repetindo aquilo, vai elevando a tua frequência. Olha que simples. E também frase de afirmação, né, como eu já falei, sobre o poder da boca, né, da palavra.
Mas é muito importante que se você quer tirar, anular um sentimento negativo, melhorar a tua frequência, você se olhe no espelho e repita pelo menos 6 vezes uma frase de afirmação, como tudo dá certo pra mim, minha vida é plena, feliz e abundante. E assim vai, né? O que mais? Vou resumir, porque eu já estourei o tempo, né? Mas enfim, basicamente, gente, é o seguinte, a gente precisa tentar se estimular a permanecer em um nível mais alto, que você tenha um sentimento muito bom, tá? Ouve isso aqui que vocês vão entender muito. Na verdade, para a neurociência, os dois. Você pode ser contaminado ou pode contagiar. Vou tentar explicar a diferença dos dois. Você já chegou num lugar e você estava feliz e de repente alguém te fez uma crítica e você ficou desanimado. Ou você estava super triste, chateado, tenso com alguma coisa, chegou alguém, te deu um abraço, falou uma coisa legal e parece que tudo aquilo foi embora. Nosso sistema límbico responsável pelas emoções é um sistema aberto. A gente sim troca coisas. Existe uma teoria do pareamento neural que fala que o seu neurônio muda de formato de acordo com as 5 pessoas que você mais convive. E de repente você pensou, preciso me afastar. Isso é verdade se você estiver na zona de dependência. Um saco vazio, se coloca água, vira um saco de água. Se coloca terra, vira um saco de terra. Se coloca estrume, vira um saco de estrume. Então, se a gente está esvaziado, o que o outro fala que a gente é, o que o outro faz com a gente, contagiou. Mas se você estiver na zona de influência, essa pessoa que você pensou, preciso me afastar, você precisa pensar, o que eu posso fazer para ela se tornar mais parecida comigo? Porque se nós trocamos e podemos influenciar uns aos outros, podemos contagiar também positivamente. E você pode colocar o bom dentro dela. O que eu preciso fazer para que ela se torne mais parecida comigo? E é sobre isso. Essa coisa das emoções, da escala, é sobre isso. A gente tem que, se a gente sair de um saco vazio, a gente começa a influenciar. Eu comentei sobre a minha mãe e eu tenho buscado desenvolver mais para que na minha limitação com relação à experiência de vida dela, influencie ela a mudar um pouco os padrões. E é nesse sentido que a gente tem que viver, né? Vou acabar. Eu só estava falando aqui sobre afirmações positivas e gratidão. Então vou voltar. Ou se vocês pediram, eu vou voltar. A Nasce Deboraita te autorizou a... Ela me autorizou. Seguir. Perfeito, muito obrigado. Então vamos lá, gente, eu botei muito. Eu já vou acabar, mas já tá no fim mesmo. Gente, afirmações positivas, que é o que eu falei que eu fazia para ganhar que eu fiz, né, para ganhar meu primeiro carro rosa no espelho, elas ajudam a gente a redirecionar o foco de pensamento negativo, autolimitante, para uma forma de você se sentir mais capaz, né? Então, esse realinhamento mental eleva a tua vibração, vai jogando a tua frequência lá para cima. E logo você vai atraindo as pessoas que você precisa, talvez, para realizar aquilo que você quer. E aí, as afirmações, elas também envolvem declarações positivas sobre ti mesma. Sou capaz, eu mereço, eu consigo. Esse tipo de coisa, a gente profetizar sobre a nossa vida é muito importante, né? E quando você repete as afirmações positivas, e pode ser sobre dinheiro, saúde, capacidade, o que for, você vai programando a tua mente. Sabe uma coisa? Eu tenho uma pessoa na minha vida que uma vez ela me falou assim... eu tenho crenças limitantes XY e eu preciso tratar. Um dia, quando eu tratar elas, eu vou conseguir. Um dia, esperando a condição ideal, aquela coisa que eu já falei, né? Mas fato é, sabe por que muita crença está instalada na tua cabeça? Porque muito você ouviu repetirem aquilo pra ti sobre você. Por exemplo, um pai que cria um filho. Mas você é desastrado. Mas você é desastrado o tempo inteiro. Repetindo. Isso instala na cabeça uma crença. Sabe quem que pode fazer isso para agora mudar a situação para você? Você mesma. Repete. Seja incansável até enfiar na tua cabeça uma nova crença. Faça isso por ti. Não precisa esperar de ninguém mais. Eu esperei muitos anos da minha vida pelos outros, até que eu comecei a assumir para mim e fazer por mim mesmo. E aquilo foi modificando. E aí a gratidão também é uma prática poderosa, né? Que vai te ajudar a melhorar a tua vibração. Então, ela vai te ajudar a cultivar uma perspectiva positiva sobre a tua vida. Então, quando tá difícil, se você não tem acha que não tem nada de bom para falar de ti, comece a agradecer. Agradece por você estar viva, agradece pela casa que você mora, pela roupa que você tem, pela comida que você come, pela cama que você dorme. Vocês já agradeceram por vocês conseguirem tomar banho sozinhas? Tem pessoas que têm problemas físicos que não conseguem tomar banho sozinho. Então, a gente precisa entender que nós temos muito a agradecer. Nossa vida ela é bem cheia de muita coisa boa.
Então, isso nos traz de volta ao presente. Situa, te coloca no teu lugar agora, no hoje. Sai daquela ansiedade, sai daquela depressão, daquela coisa de remoer o passado, sabe? E essa presença no momento atual vai te elevando também para uma vibração mais alta, tá? Eu quero deixar aqui três afirmações de sugestão para vocês também, né? Deus está comigo, eu tenho certeza que todos os meus objetivos já estão dando certo. Isso ajuda a gente a tirar um pouco aquela angústia, aquela preocupação. Tudo que eu faço gera ótimos resultados e melhora a minha vida. Isso também já é uma instalação de crença de autoconfiança. E eu consigo, eu mereço, aqui sugestão, receber mais de 5.000 reais por mês com o Mary Kay, que daí já é para instalar uma crença direta, né, com relação ao nosso profissional. Então, eu fiz essa última por muitos meses para eu conseguir conquistar o meu carro rosa. O final era ter um carro cor-de-rosa, tá? Então eu fiz muito essa última para instalar crenças novas a meu respeito também. E vamos finalizando que eu tenho pouquinhos vídeos só para a gente ir concluindo então. Tabita, eu queria que você desse um conselho para toda mulher guerreira que hoje assiste a gente. Acho que eu diria desista. Desista dessa guerra, desista de ser importante para as pessoas, desista de estar certa, desista de resolver o problema dos outros, desista. E comece a focar só nos seus sonhos, porque, veja bem, a mulher que ela é guerreira, ela naturalmente, ela foi forjada para ser forte. Então, naturalmente no sentido de, isso é uma característica eminente nela. Só que hoje ela usa para guerrear. E se ela usar essa resiliência, essa resistência para realizar os sonhos? Imagina a velocidade e a consistência que essa mulher é capaz de ter. A força que ela usa para resolver o problema dos outros, a força que ela usa para ficar entrando em brigas, em problemas, em situações conflituosas, se ela usa isso só para realizar os sonhos, ninguém para essa mulher. Ela tem que aprender a usar essa energia no lugar certo. E aí tem muitas que até perguntam, poxa, eu tenho tanta coisa aqui dentro de mim, como que eu faço? É isso, foca nos sonhos. Vai ganhar velocidade, vai viver uma vida incrível e troque a raiva, troque a treta pela satisfação. É fácil? Não, mas é bem gostoso. Acho que seria isso. Nem preciso falar muito, né? Esse vídeo já fala bem. E aí, para finalizar, quero deixar aqui para vocês duas mensagens, né? Jesus não escolheu pessoas prontas, ele preparou os que estavam dispostos. E eu comecei a me colocar mais à disposição de aprender com Deus, e eu tenho buscado as pessoas que estão dispostas para aprender comigo em Mary Kay. E tem gente que não está disposto e tá tudo bem. E a outra coisa que eu quero dizer para vocês é, ainda que seu passado tenha marcas, o teu futuro está intacto. Faça boas escolhas agora para construir um futuro maravilhoso. E voltando aqui nessa outra de Jesus, para de achar que você tem que estar pronta para algo, que você tem isso ou aquilo. Você só tem que estar disposta. Se abre para aprender, se abre para evoluir. Assim como Jesus escolheu pessoas dispostas, a vida escolhe as pessoas dispostas. Deus constantemente está escolhendo as pessoas dispostas. E Ele plantou o sonho na tua vida. Você só tem que estar disposta a aprender, a se desenvolver e você vai chegar lá. A promessa de Deus é para a vida. Então, acredite nisso. Esteja disposta em aprender, estar aqui hoje nesse evento, em evoluir, em absorver e também, óbvio, colocar em prática. Certo, meus amores? Então, por hoje é isso. Muito obrigado. E tu foi usado agora muito mais, tu foi além, tu atingiu mais de 80 mulheres e a gente sabe que esses 80 vão multiplicar em muitas outras pessoas. Então, gratidão imensa por essa doação. Acho que a tua aula ancorou todo o nosso treinamento. Acho não, ela ancorou. E, gente, que eu pude perceber alguém se dando conta de ser algo para ter algo, na linha certa, e eu te honro muito e te parabenizo mesmo, Gui, porque tu aprendeu com as dores, e tu aprendeu com os outros, tu baixou o ego, tu botou ele, tá fortalecendo ele, e tu tá realmente pronto para ter tudo aquilo que tu quer, porque os teus insights foram simplesmente incríveis. Parabéns por isso, parabéns por se baixar a cabeça e se deixar ser desenvolvido, porque foi muito lindo. Essa tua aula, assim, é muito iluminada. Então, obrigada por isso, obrigada por essa hora conosco e por compartilhar
o teu conhecimento. Eu acredito que quem está conectado contigo pegou muita coisa mesmo. Então, gratidão e muitas palmas para o gente. Eu não sou uma pessoa que quer guardar, eu quero transbordar, eu quero compartilhar, porque a vida, para quem guarda, ela é muito solitária. E eu não quero essa vida solitária, eu quero ajudar a elevar as pessoas, porque eu já me senti em muitos momentos um lixo que eu não conseguia, que eu não merecia. E eu não quero que ninguém que esteja ao meu alcance se sinta assim mais. Eu quero que as pessoas consigam olhar para elas e entender que elas são muito mais do que talvez elas estejam vivendo.